plus fort, plus fort. Il est adoré, mon roi. Oh. Alléluia, maman. Mon Jésus comme un étendard. Comme un étendard. Jésus comme un étendard. Comme un étendard. Seigneur, tu m'as pas oublié. Malgré mes faiblesses, malgré les déceptions de ce monde, malgré le choc de mon cœur, Jésus, Jésus, malgré mes erreurs, ah, tu m'aimes encore. Jésus, tu m'as pas oublié. Ah, tu m'as pas oublié. Jésus, tu m'as pas oublié. Oh, tu m'as pas oublié. Ah, Jésus, tu m'as pas délaissé. Oh, tu m'as pas abandonné. Oh, malgré mes erreurs, malgré mes problèmes, Rabbi, Rabbi, Seigneur Jésus, thank you, Jesus. Rabbi, 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 je t'aime. Gloria a Deus. Te amamos, Pai. nous t'aimons, Père, Te amamos, Jesus. nous t'aimons, Jésus. Tu és Deus verdadeiro. Tu es un Dieu véritable, Deus que nunca muda. un Dieu qui ne change jamais. Te celebramos Nous te célébrons de todo o coração. de tout nos cœurs. Recebe louvor e adoração. Reçois la louange de notre adoration. Obrigado de abençoar o teu povo cada dia. Merci pour bénir ton peuple chaque jour. Deixa que esta manhã, Laissons que ce matin, que o Senhor abençoe cada de nós. que Dieu bénisse chacun de nous. Caro Espírito Santo, Cher Saint-Esprit, te convidamos e te deixamos lugar. nous t'invitons et nous te laissons l'espace ce matin. Faça tuas obras. Fais tes œuvres. Faça tuas obras. Fais tes œuvres. Faça tuas obras. Fais tes œuvres. Cura alguém esta manhã. Guéris quelqu'un ce matin. Toca alguém, Pai. Touche quelqu'un, Père. Mekalabotoria. Amen. Shinderekete koria laba. Amen. Mamande brezuri alaba kedebo. Amen. Todo espírito maligno desaparece neste lugar. Tout esprit maléfique disparaît en ce lieu. Declaramos a restauração e a cura divina. Nous déclarons la restauration et la guérison divine. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Yes. Senhora Mashinda la decaria. Amen. Yes. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Salva de palmas. Petela Yesu maboko makasi. Eu, Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, tu és santo, santo, santo. Oh Senhor Deus, Senhor Deus, poderoso, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. You are holy, you are holy, holy, holy.
Holy is the Lamb. Holy is the Lamb. Holy is the Lamb. You are holy. You are holy. Canta conosco, holy. Are you Lord God? Are you Lord God Almighty? Holy, holy. Holy is the Lamb. Holy is the Lamb. Holy is the Lamb. Iomo Santo. Como Santo. Santo. Oh Santo. Mana Pate. Bwana Pate. Nazabe. Sua lokumu. Sua lokumu. Obongi na kembo. Yobongi na kembo. Amen. Glorifica Jesus, gritos de alegria. Muito obrigado. Merci beaucoup. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est Deus bon. é bom. Em todos os momentos. Aleluia. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Podemos tomar nossa sede. Tovandi na kombo na Yesu. Seja bem-vindo na presença de Deus. Oyo malamu na presence ya Nzambe. Gênesis capítulo 37, Genèse chapitre 37, verse 1 à 14. verset 1 à 14. Gênesis capítulo 37. Genèse chapitre 37. Pode abrir a tua Bíblia. Fongola Bible na yo. Sejam bem-vindos na presença de Deus. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Você está sentado no templo de sinais e prodígios. Esiko vandi wana osana temple ya signes et prodiges. Pode falar no teu irmão, o meu nome é Sinais e Prodígio. Sunganga lobana ndeko asa pembeni na yo, kombo na yo eza signes et prodiges. O meu nome Kombo nanga é o Sinais e Prodígios. eza signes et prodiges. Diga ao seu irmão, Lobana ndeko na yo, aonde que você está sentado, esika oyo yo vandi é o lugar onde que se fabrica milagre. ezali usine oyo efabrikaka ba miracle. Eu não estou ouvindo nada aqui. Amen. Amém. Amen. Glória a Deus. Pode sentar enquanto que eu estou pregar, as coisas vão começar a acontecer. Nalobi boye, nengo vandi wana pendant que nazoteya makambo ezosalema. A tua vida vai sair daqui transformada. Vina yo kobima wa transformer. Você precisa uma informação que pode mudar tudo na tua vida. Ozana besoin ya information moko oyo ko changer vina yo E eu totalement. creio que a mensagem desta manhã é para uma pessoa aqui. Na ndimi ke message ya tongo lelo eza pona mutu moko. Nunca vai esquecer essa mensagem, Jamais okobosana message ya tongo lelo. porque vem da parte de Deus. Po euti to eye na part ya Nzambe. Preparei uma coisa, mas cheguei no meu gabinete, em 20 minutos, Deus me diz uma outra coisa. Na preparaki na te ya makambo mususu, mais pendant que na vandi na bureau, Nzambe apesinga makambo mususu. E o tema desta manhã, Thème ya tongo lelo. as 5 letras P da vida cristã. Ok. Les 5 lettres P de la vie chrétienne. Fala comigo, letra P. Lobananga lettre P. Não estou ouvindo nada aqui. São quantos P's? Et ça Cinq. combien de lettres P? 5. Esse é o tema desta manhã. Yango thème ya tongo lelo. Gênesis capítulo 37, você pode colocar de pé, francês de uma vez. Genèse chapitre 37, Verso 1 a 14. verset 1 à 14. Pode já meter outros versículos que não vamos ler todos. Comment déjà va verset mususu pour tokotanga nyonso te. Gênesis 29, Genèse chapitre 29, 25 a 31. 25 à 31. Gênesis capítulo 25, Genèse chapitre, oh, 29, chapitre 29, verso 25 a 31. verset 25 à 31. Estamos juntos? Amen. Ou comenta Gênesis 42, Bakisi Genèse 42, verso 7 a 9. verset 7 à 9. Vamos ler só Gênesis 37, Genèse 37, verso 1 a 14. Francês pode começar. verset 1,
Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès du fils de Bilia et du fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils se pirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. 5. Joseph fit un songe, et il rencontra ses frères, qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternaient devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il les rencontra à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les rencontra à son père et à ses frères. Son père réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères errent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Le frère de Joseph étant allé à Sichem pour faire paître les troupeaux de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. 14. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont à bonne santé, et si les troupeaux est à bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem, parole du Seigneur. Amen. Amen. Gênesis 37, 1. Começa no 5, por favor. Verso 5 até 14. Gênesis capítulo 37, versículo 1 a 14. 5. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborrecia ainda mais. 6. E disse-lhes, ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. 7. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantavam e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinava ao meu molho. 8. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois deverás reinarás sobre nós, tu deverás terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. 9. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. 10. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe, que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. 12. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. 13. Disse, pois, Israel a José, não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse,
eis-me aqui. 14. E ele lhe disse: ora, vai e vê como estão teus irmãos, como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebron, e José veio a Siquém. Palavra do Senhor. Pode avançar, verso 18 a 20. 18. E viram-no de longe e Aumenta ali, verso 20, 18 a 20. Augmentez Genèse 37, verset 18 à 20. Ouais. 18. E viram-no de longe e, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. 19. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador. 20. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Palavra do Senhor. Amém. Amém. Salva de palmas. Mettez l'ensemble maboko makasi. Estamos a acabar o mês do cumprimento profético. Tozo kende lentement et sûrement kosilisa mois et accomplissement prophétique. É por isso Deus me inspirou esta manhã para vos ensinar coisas importantes acerca do cumprimento profético. Yango Nzambe a inspiré nga na tongo lelo ko enseigner bino les choses à connaître sur l'accomplissement prophétique. Amém. Amen. Qual é o nosso tema? Thème na biso eza nini? As 5 letras P da vida cristã. Les 5 lettres P de la vie chrétienne. Metam-se P em ordem, P igual, são 5. Escrevam-se. C'est-à-dire na kaye na yo otie P à liboso. Primeiro P, Otie égal. otie 2 pontos. 2 points, ok. 2 pontos, o que eu quero falar? Lettre P, 5 lettres P. Primeiro P, vai meter P igual, Première P otie 2 points. promessa ou profecia. Promesse ou prophétie. Segunda letra P, Deuxième lettre P igual, égale princípios. principe. P igual, promessa ou profecia. Première P égale promesse ou prophétie. Segundo P, princípio. Deuxième P, principe. Terceiro P, Troisième P, problema. problème. Ok? P número 4, Quatrième P, P como perseverança. P comme persévérance. 5, Cinquième, P como possessão. P comme possession. Vamos repetir nós todos, é na escola agora. Tu répéter biso nyonso. Temos o primeiro P, P como P à liboso eza P. promessa ou profecia. Estamos juntos? Amen. Tem que repetir comigo. Eu quero que essas coisas fiquem gravadas. Il faut répéter ensemble nanga na lingi makambo etika la gravé na mutu. Fala comigo, P como promessa. P comme promesse. Quero todo mundo repetir. P como promessa ou profecia. 2, P como princípio. Ok? 3, P como problema. Ok. 4, P como perseverança. 5, P como possessão. Amen. Salva de palmas. Beta maboko pona gola nzambe. O Deus da Bíblia Nzambe ya Bible é o Deus que dá promessa ou que dá profecia. aza nzambe oyo apesaka promesse to prophétie. Deus fala, Nzambe alobaka. Deus promete. Nzambe aprometaka. Deus promete. Nzambe aprometaka. Merci, c'est ça. Quando Deus promete, Tango Nzambe a ou promettre, quando Deus fala, soit tango Nzambe a o lobi, que Deus te prometeu dia vai tomar posse disso. oyo Nzambe a promettre yo, un jour okozwa possession na yango. Alguém está comigo? Amen. Querendo ou não, Vouloir ou pas, tudo que Deus prometeu dia você vai possuir. nyonso Nzambe a promettre yo, un jour okopossede yango. Alguém está comigo? Amen.
É muito importante que nós recebemos esse ensinamento esta manhã. Et ça très important à cause enseignement au natongo alelo. Talvez um dia eu vou voltar em ordem na sua profundidade, porque é uma coisa assim, até não tem como que vou, mas Deus vai me ajudar. Vou Peut-être un viajar. jour na kozonga lango na profondeur. Amém. Amen. Quando Deus promete, vai cumprir. Tant on s'en a promettre à quoi accomplir. Agora, entre a promessa e a possessão, Entre promesse na possession, existem 3 letras P intermediárias. il existe 3 lettres P intermédiaires. Escreva mesmo isso. Entre P como possessão e P como promessa ou profecia e P como possessão, existem quantos P intermediários? São 3 letras P Entre intermediárias. P comme promesse ou prophétie et P comme possession, ils en a 3 P intermédiaires. Significa dizer o quê? Elikoloba nini? Não existe uma promessa de Deus que se cumpre de uma maneira automática. Existaka te promesse, te prophétie en Nzambe oyo ko s'accomplir d'une manière automatique. Menos exceção. Kolongola. Kolongola. Hein? O caso Ok, exceção. ba cas exceptionnel ezali, ba exception. Mas de uma maneira geral, Mais d'une manière générale, as promessas de Deus les promesses de Dieu não se cumprem assim de uma maneira automática. ekokisamaka te d'une manière automatique. Se lembra para aqueles que participam nos cultos de tarde ou da semana, Vous se rappelez bato oyo ba participaka na ba culte ya semaine? falei das características das palavras ou da profecia, né? Nateaki sur les caractéristiques de la parole prophétique. Abacuque 2. Habakkuk chapitre 2. Nós vimos que a promessa faz, a profecia faz o quê? Tomonaki ke prophétie esalaka nini? Marcha. Etambolaka. Falamos do tempo profético, Tolobelaki sur le temps prophétique, a marcha la profética, marche prophétique, a verdade profética, véritable prophétie, a les vérités des Prophétique. prophétiques Merci. E o cumprimento profético. et l'accomplissement prophétique. A profecia tem tempo marcado. Prophétie est dans un temps fixé. E a profecia anda. Et prophétie est E a temporaire. profecia não minta. Et prophétie est kosakate. Estou falando de Abacuque 2, 1 a 4. Azolobi Habakkuk chapitre 2 verset 1 à 4. Deus diz a Abacuque, Nzambe alobi na Habakkuk essa profecia, o seu tempo já é determinado. que prophétie oyo temps nango eza déjà fixé. Amém? Amen. E está a marchar, está a andar no seu cumprimento. Ezotambola vers son accomplissement. E não mentirá. Et ekokosa te. Certamente vai se cumprir. Certainement va s'accomplir. Alguém está comigo? Amen. Muito importante que nós conhecemos o que quero transmitir esta manhã. C'est très important. Toyeba on alingi na transmettre na Senhor, tongo me dá ali. uma linguagem simples para que todo mundo entenda. Amen. Estamos, aonde que nós acabamos de ler, Esika wapi touti kotanga. temos a história de um jovem de 17 anos, Totangi histoire, il y a un jeune, il y a 17 ans, que é o José. Joseph. José era o 11º filho de Jacó, Azalaki 11e fils, il y a Jacob. que era o primeiro filho da Raquel. Azalaki mwana ya liboso ya Rachel. Alguém está comigo? Amen. Porque Raquel só deu luz a 2 filhos, Pour Rachel, abotai kaka bana mibale. que é José, mais quem é? Joseph na Benjamin. Benjamin. Alguém está comigo? Amen. Meti o versículo, capítulo 29, porque a história começou de lá. Natie chapitre 29 pour histoire e banda kuna. Do casamento de Jacó. Mariage ya Jacob. Como que Jacó casou casou as 2 irmãs. Comment Jacob alingaki bandeko ya basi mibale. Casou. Abalaki. É profunda. Eza profond. De coisa que quero falar esta manhã. Meu Deus. Makambo nalingi naloba na tongo alelo. Deus, numa noite, Nzambe na butu moko. como é Deus que fala, Lokola aza Nzambe alobaka. como é Deus que promete, Aza Nzambe aprometaka. a
apareceu no sonho a esse jovem de 17 anos. Apparaître na ndoto epai ya jeune oyo ya 17 ans. Queridos irmãos, Bien nommé, a palavra profética parole prophétique dá sentido na vida de alguém. epesaka sens na vie ya mutu. A palavra profética Parole prophétique dá garantia para o destino de alguém. epesaka garantie pour na destinée ya A mutu. palavra profética Parole prophétique te dá luz ekopesa yo lumière para brilhar no meio das trevas. po ongenga au milieu ya ténèbres. Quem tem palavra profética, Oyo aza na parole seja que prophétique é jovem, atoza jeune, seja que é estudante, atoza étudiant, amanhã vai tornar uma grande pessoa. lobi okokoma une grande personne. Esse amém é muito fraco. Amen. É muito bom, C'est très important. enquanto ainda é jovem, Tango oza nanu elenge para teres palavra profética da tua vida. ozala na parole prophétique ya vie na yo. Deus prometeu a esse jovem que vai ser uma grande pessoa. Nzambe apromettre na jeune oyo ki akozala mutu munene. Num sonho, Na ndoto sonhou 2 vezes. aloti 2 fois. E primeira vez contou aos seus irmãos. Première fois abeteli bandeko na ye, E eles não gostaram desse sonho. bango basepeli te na ndoto wana. Porque interpretaram que esse moço, o que ele queria dizer que você vai reinar sobre nós. Po bango bainterprete balobi na Joseph, sera que yo korenie sur biso? Dia desse acordou e disse, sonhei mais. Atlamuki un jour alobi na loti A lisusu. minha oração, Ma prière, depois desse culto, après qu'il tia lelo, que Deus te revele o seu futuro. Nzambe révélé yo futur na yo. Diz, sonhei, Alobi na loti lisusu. vi 11 estrelas, Namoni 11 étoiles, a lua e o sol la lune et le soleil se prosteram et kami perante a mim. liboso na ngai. O pai dele, quando acordou, Papa tango alamuki. o miúdo contou o sonho a toda a família. Assim, então me lembrei como na nossa época, no Quimbo, vamos meter ali o fogo, todo mundo sentado, tá vendo? Para contar a história. Nazomeka kokanisa ndenge ezalaki neti na tana biso na mboka bapelisaka moto tovandi wana elongo tozosolola. Porque eu sou do Quimbo 100%. Oyoki nga naza na ngai ya mboka Eu 100%. não gosto de mentir. Nasci no Quimbo, cresci no Quimbo. Nabotami nakoli kuna. Até bolobi amém. Amen. O meu pai, a minha mãe, Papa nanga pe mama nanga e nós nos nasceram 18 filhos. biso tobotama 18 fils. Ué. A minha mãe Mama nanga só lhe faltou um filho para fazer 12 tribos de Israel. ezangaki kaka bana Mwana mwana moko Pode botar 12 tribos. asala 12 tribus ya Israël. Que ele nos nasceu 11. Baboti biso 11. Alguém está comigo? Mutu moko aza nanga 3 meninas e 8 rapazes. 3 filles, 8 garçons. E o meu pai, como tinha a primeira mulher, com essa primeira mulher tinha 7 filhos. Papa nanga na mwasi ya liboso abotaki bana 7. E nós crescemos juntos E biso tokolaki ensemble 18. 18. Agora imagina, com 18 mete o fogo, todo mundo está ali sentado. Siko imaginer 18 personnes batie moto biso nyonso tovandi wana. E o pai nos contava histórias E da papa azali vida. betela biso histoire ya vie. Amém. Amen. É ali que eu aprendi. Wana nde esika nga na apprendre Amém. Um caixão com muitos cadáveres. que cercueil moko bato ebele Significa o quê? elingi kolakisa nini É caixa do foi. paki almete. Na vanua tebe na makamamboka sikoi. Meu Deus. Jacob estava sentado com os filhos. Jacob avandi na bana Assim, rodeado ao fogo. E ele conta, diz, papá, sonhei de novo hoje. Joseph alobi papa naloti lisusu. Diz, sonhei o quê? Conta, filho. Loba oloti nini 11 estrelas. abi 11 étoiles Lua e lune sol. soleil Todo mundo dobrado. Diz, nyonso o efukami. pai lhe olhou e disse, o que aquilo significa? Papa alobi oyo Então, elakisi nini nós, biso a tua mãe, mama na yo e eu, ngai os teus irmãos, na bandeko no vamos vir se prostrar perante a ti. tokoya tofukama devant Você yo é meio orgulhoso, meu. yoza orgueilleux Manos, ndeko. quando Deus fala alguém, Ntango nzambe alobeli mutu deve fazer muito cuidado. il faut sala attention. Esse amém é muito fraco. Amen. Oh, Yabashakata Korea.
Eu estou a pedir a Deus nazosenga na Nzambe para Deus te falar esta noite. Nzambe alobela yo na tongo alelo. Quem diz amém, Deus lhe abençoe. Oyo alobi amen Nzambe apambola ye. Fala comigo que eu quero o sonho da minha vida. Loba nalingi ndoto ya vi na nga. Não é o sonho que vem dos homens. Eza ndoto euti epa bato te. O sonho que vem de Deus. Ndoto oyo euti epa Nzambe. Os homens de sonho de Deus Bato oyo baza baportere ya ndoto ya Nzambe são homens que vão tornar pilares para a família. baza bato oyo bakomaka bapilie mpo na famille. Os homens que têm sonho de Deus Bato oyo baza na ndoto ya Nzambe são os futuros soluções para a vida dos outros. baza bafuture solution mpo na bavie ya bato mosusu. Oyanda bakaye robo shaka. Amen. Agora, Sikoyo essa família, famille oyo dia desse vou pregar disso. un jour nakoteya yango. Existe dom de famílias. Eza existaka don moko ya famille. Há famílias que têm dom de comércio. Eza na bafamille oyo baza na don ya Dia commerce. vou falar disso. Un jour nakolobela yango. Ok, igreja? Amen. Estamos a ver essa família, tem essa graça de interpretar os sonhos. Tomoni famille oyo bazalaki na grâce ya kointerpréter basonge. Era dom de família. Alguém está comigo? Eza don ya famille. O miúdo sonhou, contou aos irmãos, sem lutar, sem orar em língua, interpretaram de repente. Leki ya loti ayebisi bayaya na ye sans basambela bainterpréter. Dizer, puto, você quer dizer que nós todos, os teus irmãos, vamos vir mesmo se posternar perante a você? Alui petit biso nyonso tokofukama devant José yo. disse, eu não sei de nada. Joseph alobi nga nayebi Só te contei o sonho. nabeteli bino. Alguém está comigo? Amen. Quando sonha de novo, conta ao pai, Ntango aloti lisusu e o pai, sem orar, papa mpe asambeli te interpretou de repente o sonho. ainterpréter A minha oração, ma prière. que Deus suscita esse tipo de dons. Nzambe anécessité badon ya boye. Suscita, Alamusa badon ya boye. levanta pessoas Atelemisa bato com essa capacidade na de bacapacité oyo interpretar sonho, ya de kointerpréter interpretar basonge visões. ya kointerpréter bavision. Não sei se os outros estão dormindo, estão aonde. Amen. Eu quero uma igreja de profetas, Nalingi église ya uma baprofète, igreja dos milionários, église ya que bamillionnaire seja algo automático. ezala quelque chose Você não está prega normalmente. obundi te ozoteya Olha, normalement. macandeiro sopa. Amen. Esse é o dom que recebi de Deus. Yango eza don nazwi na Nzambe. Esse dom deve ser dom de família, Don Timóteo. oyo fo ezala don ya famille. Que todo mundo, quando abre a Bíblia, prega. Moto nyonso afongoli Bible azoteya. Se você está comigo, recebe essa graça. Soki oza na nga reçoit cette Fala grâce. comigo, é dom de família. Loba eza don ya famille. Quando você lê a Bíblia, Soki otangi Bible, José aconteceu na prisão. Joseph mpe akutami na prison. Os colegas dele sonharam. Bakolege ne ya prison aloti. E ele chegou de manhã. Me Alamuki na perguntaram, mas tongo. por que estão assim? Atuni bango pourquoi oza boye. Disseram, não, sonhamos, mas não estamos a entender o sonho. Bitoloti mais tozo comprendre E ndoto José te. disse, será que podem me contar o vosso sonho? Joseph alobi eske bokoki kobetela nga ndoto. Quando contaram, José sem oração interpretou. Ntango babeteli ye Joseph mpe na asambeli te ainterpréter. Fala comigo, existe dom familiares. Loba na nga eza koexiste badon familial. Estou pregando alguém ou não? Nazoteya mutu to te. Existe famílias que são inteligentes. Eza na bafamille oyo baza É o dom intelligent. da família. Eza don ya famille. Todos os dons que os inimigos estão a destruir, seja ativado esta manhã. Badon nyonso baennemi bazodétruire ezala active na ntongo ya lelo. Alguém está comigo esta manhã? Amen. Esse dom que Deus na tua família. Don oyo eza ya famille na yo. Dom que Deus deu Don oyo Nzambe apesi na tua família. na famille na yo. Talvez é dom de estudar. Então, mususu Talvez eza é dom ya dom de kotanga. casar com facilidade. Ya kobala na Olha, facilité. dom de ter filho com facilidade. Kozwa bana na Esse facilité. dom seja ativado esta manhã. Don wana ezala Amen. active na ntongo ya lelo. Se não estão falando amém, vou deixar só. Amen. Por isso não pode invejar pessoas. Yango koyi koyoka zuwa te epai ya bato mosusu. Não pode invejar famílias alheias. Koyi koyoka zuwa ya famille ya bato te. Uma das coisas Moko ya makambo que o África está a enfeitiçar a pessoa é esse que eu estou vos falar, irmão. oyo Afrique ezoloka bato eza makambo Por nazoloba. que são os filhos deles? Mpo baza bana na ye. Por quê? Oh, põe nini, caca. Por quê?
Pona nini? Só os filhos deles. Kaka bana na Só as ye. filhas deles que casam. Kaka bana Só- na ye nde babalaka. O problema talvez é um dom familiar. Problème mususu peut-être eza don ya famille. Na família de Moisés, Na famille ya Moïse, tinha o dom de ser líderes. bazalaki na don ya kozala ba leader. Arão e Miriam. Aaron et Myriam. Os três Bango são misatu filhos da mesma mãe. baza bana ya mama moko. Estamos juntos aqui? Amen. Do mesmo pai. Ya mama moko. E o Moisés era o caçula da família. Moïse aza mwana suka ya famille. Mas todos três eram líderes principais de Israel. Mais bango nyonso misatu bazalaki ba leader principal ya Israël. Arão como sacerdote, Aaron comme Miriam sacerdote, como profetisa Myriam comme prophétesse, e Moisés como o representante legal. Significa representante, vice-representante e secretário-geral. Moïse comme représentant légal. Donc bango misatu bazalaki représentant vite, représentant na secrétaire général. É isso que trouxe a rebelião aos filhos de Coré. Yango mema rébellion na ba fils ya Corée. Disseram, Balobi. por que só a família deles? Pona nini kaka famille na bango? Por que só eles que nos mandam? Pona nini kaka bango nde bazo commander? Não é problema deles, é Deus que lhes escolheram. Eza problème na bango te, eza nzambe nde aponi bango. Bom, não leio aqui porque não é a mensagem de hoje. Amen. Só queria vos chamar a vossa atenção Nalingai kaka na prêter attention na bino, que existem famílias que têm dom. que eza na ba famille oyo baza na ba don. Da forma que eu estou a pregar aqui. Ndenge nazoteya, Se passar o micro a papel ali, soki ozwi micro pesi na papa Eli, o meu irmão mais velho, as coisas que vão sair de lá vocês não vão ter ideia. makambo ya kobimisa yo kozala na ide te. É um dom da família. Eza don ya famille. Se trouxer aqui o meu irmão Nono, Soki Kazinga, nazwi nono, o amigo do papai Alain, camarade Alain, se eu lhe entregar micro, soki napesi ye micro, vocês vão ouvir coisas bokoyoka que não makambo vão acreditar. oyo bokondima E te. eu estou a descobrir cada dia que a minha família tem esse dom de pregar. Nazodécouvrir chaque jour que famille na ngai eza na don oyo ya koteya. Bom, Nakati. Talvez a tua família tenha dom de comer muito, não sei. Ntango mosusu famille no baza na don ya kolia mingi nayebi te. Pode chamar na senhora. Isabel, vem ajudar o meu filho. Salva de palmas. Está a entrar? Amen. A mensagem está a entrar? Oh, igreja, abana a mão. Agora, sikoyo posso avançar? eske nakoki koavance Posso continuar? continue Eu disse nalobi que entre a promessa e a possessão que entre promesse na possession temos 3 pés intermediários. toza na 3 p intermédiaire. Dizia que não existe uma promessa que se cumpre de uma maneira automática. nalobi eza na promesse moko te oyo ekokisamaka na lolenge mosusu. O que Deus quer nos ensinar esta manhã? Segue-me aqui. nzambe alingi enseigner biso nini na to Quando Deus te dá promessa, ntango nzambe apesi yo promesse deve aplicar o segundo pé na tua vida. esengeli na yo koaplike deuxième p na vie na yo. Qual é esse pé? Pé como princípio. p comme principe. Todo homem que tem palavra profética, moto nyonso aza na parole prophétique. todo homem, toda mulher que recebeu uma profecia, uma promessa, mwasi nyonso mobali nyonso azwi prophétie ou bien promesse deve ser um homem, uma mulher de princípios. esengeli azala mwasi ou bien mobali ya baprincipe. Olha o teu irmão, lhe fala, seja alguém de princípio. tala moninga na yo loba azala moto ya baprincipe. Por amor de Deus, me presta atenção. kwa nzambe Vou bo falar prêter coisas attention. profundas. nazoloba makambo ezali profond. Deus pode te prometer, talvez não vai possuir nada. nzambe akoki kopromettre yo ntango mosusu mpe okozwa na yo eloko te. Se você não respeitar as coisas que eu quero pregar esta manhã. soki yo orespecte makambo nazoteya na ntongo ya lelo te. Amém? amen. O segundo pé a fazer entrar na tua vida se chama princípio. deuxième mpe oyo esengeli okotisa na vi na
babengaka yango principe. O que princípio? Principe eza nini? Princípio igual norma moral. Principe égale banorme morale. Norma moral. Banorme morale. Princípio igual regra. Principe égale règle. O que é a regra? Règle eza nini? A regra significa princípio que serve como padrão. Barègle ezali baprincipe oyo ezoservir lokola padron. Ok? Amen. Aleluia. Amém. Que serve como padrão. Oyo eza lokola padron. Aleluia. Amen. Que é norma, são normas. Oyo ezali banorme. Precepto. Principe. Preceito. Précepte. Isso que se chama a regra. Tobenga règle. A regra também significa Règle pe elakisi a expressão de ordem. expression ya ordre. A regra significa disciplina. Règle elakisi discipline. Só estou colocando essas palavras porque são coisas que eu quero falar. Nazotiaka maloba oyo po ezali maloba no ngila loba. Regra igual disciplina. Règle égale discipline. Regra também é o exemplo que se deve seguir. Règle pe ezali exemple oyo esengeli na biso kosuivre. Quando falamos de regra, significa a lei. Tango tozolobela règle tozolobela loi. Se fala de mandamento. Tozolobela commandement. Se fala de norma. Tozolobela banorme. Se fala de preceito. Tozolobela précepte. Ok? Amém. Se fala da disciplina. Tozolobela discipline. Se fala de modelo. Tozolobela modèle. Quando Deus te prometeu, por amor de Deus, Tango presta atenção. nzambe a promettre yo. Quando você tem uma palavra profética, Tango oza na parole prophétique. deve ser alguém de princípio. Esengeli na yo ozala moto ya ba principe. Deve viver a disciplina. Esengeli na yo kobika ba discipline. Alguém está comigo aqui? Amen. Homem da palavra profética Moto ya sala maloba ya prophétique. não vive como todo mundo. Avivaka lokola bato nyonso te. Não viu amém aqui? Ayoki amen na bino te. Ai, 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 ai. Quem diz amém, Deus lhe abençoe. Oyo alobi amen nzambe apambola ye. Todo aquele que tem uma palavra profética Saza na parole ou que prophétique. recebeu a promessa de Ou Deus bien oyo azwi promesse ya nzambe. não leva a vida comum. Amenaka vie commun te. Quem diz amém, Deus lhe abençoe. Oyo alobi amen nzambe apambola ye. Dos princípios de um homem que tem a palavra profética, Moko e ba principe ya moto aza na parole prophétique. que estamos a descobrir na vida de José, Oyo tozo découvrir na vie ya Joseph. é a obediência. Eza obéissante. Esse amém é muito fraco. Amen oyo eza ya kolemba. Dia desse, Un jour, o pai dele chama o miúdo. papa abengi mwana. Diz: os teus irmãos foram cuidar dos animais. Alobi bandeko na yo bake kobatela banyama. Não sei como que estão de saúde. Nayebi te santé na bango eza ndenge. Eu quero te mandar para ir visitar os teus irmãos. Nalingi natinda yo kende kotala bandeko na yo. E o José diz: eis-me aqui, pai. Pe José alobi me voici. Que princípio é esse? Principe oyo eza nini? A obediência. Obéissance. Quando você tem palavra profética, Tango oza na parole prophétique. deve aumentar a obediência. Esengeli na yo obakisa obéissance. Esse amém é muito fraco. Amen oyo eza ya kolemba. Machacandabaria. Amen. Filho obediente vai prosperar. Mwana oyo aza obéissa ye nde akoprospere. Homem obediente vai chegar na possessão da sua promessa. Un homme obéissant azali oyo akoprocéder ba promesse na ye. Não estou ouvindo amém. Na se yokamei te. Os filhos de hoje, estamos juntos. Bana ya lelo. Se você mãe lhe mandar, Soki yo mama otindi ye. talvez não quer, né? Ah, mãe, estou cansado. Tango mosusu akoboya alobi mama nga na lembi. Seja que Kazinga profetizou Ata kazinga que sakoli. você vai casar, Que yo que kobala. será grande, Que okozala moto que vai monene. prosperar. Que okoprospere. Se não aprende a obedecer, Soki ozoyekola kobeir te. nunca essa promessa vai se cumprir na tua vida. Jamais promesse oyo ekokokisama na vie na yo. Não estou ouvindo amém aqui. Na se yokamei te. Olha, o teu irmão lhe fala: seja um crente obediente, seja um filho obediente na tua família. Tala ndeko na ozala loba na ezala chrétien oyo oza obéissant ozala mwana oyo oza obéissant na famille.
Alguém está me ouvindo aqui esta Eske manhã? motaso yokanga na tongo Meu lelo. Deus. Nzambe na ngai. A desobediência destrui a profecia. Désobéissance et so détruire prophétie. A desobediência estraga as palavras proféticas. Désobéissance ebebisaka ba parole prophétique. Muitos, Mingi o ano está a acabar. ane ezosila. Essa palavra profética está a acabar. Parole prophétique As palavras ezosila. proféticas de cada mês Ba parole prophétique a chaque não mois. tem efeito na vida das pessoas. Eza na effet na pia bato. Porque muita gente não aplicaram os princípios que levam na possessão das promessas. Po bato mingi basali te ba processus oyo ezomema na promesse. Ele obedeceu e foi. Ye atosi pe akei. Mas se os filhos não... Mais soki bana na biso ya Há lelo. muitos crentes na igreja que são teimosos. Eza na ba chrétien na kati église O baza ba pastor fala uma coisa, ele faz outra. pasteur alobi eloko moko ya sali. Temos até obreiros que não obedecem às ordens. Toza tina ba ouvrier bazoko obéir ba ordre te. Agora tem que fazer o balanço da tua vida porque o ano está acabando. Siko esengi osala balance ya vie na yo po ete ane ezosila. Será que as palavras proféticas se cumpriram na tua vida ou não? Est-ce que ba parole prophétique ekokisami na vie na yo ou bien te? Será que as palavras proféticas mudaram o teu destino ou não? Est-ce que ma parole prophétique est changée destinée na yo ou Há bien uma te? coisa que está mal. Et ça ne le pesa bien dit. Estou pregando esta manhã. Na sote ya na tongwa lelo. Posso avançar? Na koki ko avancer. Dos princípios a aplicar para tomar posse da tua possessão, da tua promessa, Moko ya ba principe esengeli na yo ko appliquer pona kozwa oyo ezali promesse na yo. para viver o cumprimento, Pona ko vivre accomplissement é a fé. ezali kondima. A fé. Foi. Os homens de fé, Bato- homens da promessa, Bato ya promesse. são homens de fé. Baza bato ya foi. Sem fé, nada que vai se cumprir. Soki ozangi foi eloko moko te kokokisama. Hebreu 11, Hébreu 6. 6. A Bíblia diz: Bible lobi. você nunca pode agradar a Deus sem fé. Yo okoki kosepelisa nzambe te soki oza na foi te. Hebreu 11, 2. Hébreu 11, 12. A Bíblia diz Bible lobi. que os anciãos, Que ou os bansien. nossos antepassados, Ou bien bato na batakala. conseguiram testemunho favorável Bazwaki ba témoignage ezali favorable. porque eles tinham fé. Po bango bazalaki na kondima. Quando o anjo disse a Maria, Tango ange alobaki na Marie. Lucas capítulo 1, 45, Luc chapitre 1, 45. diz: Alobi. feliz Bien-aimé. aquele que crê, Moto ya ndimi. porque tudo que lhes falaram da parte do Senhor vai se cumprir. Po ete nyonso balobaki kowuta epai ya nzambe koko. Feliz aquele que crê. Esengo na moto ya ndimi. O princípio que leva à possessão Principe ezomema possession. é a fé. Eza kondima. Sem fé, Soki ozangi kondima. nunca você vai viver a promessa de Deus. Jamais okobika ba promesse ya nzambe. Quem diz amém, Deus lhe abençoe. Oyo alobi amen nzambe apambola ye. Ei, machacandaraba. Amen. Dos princípios Moko ya ba principe. que pode te levar na realização das promessas Oyo ekoki komema yo na réalisation ya ba promesse. é fugir o mal. Ezali kokima mabe. Gênesis 39, estou ouvindo? Genèse 39 nazoya. Verso 7 a 12. Verset 7 à 11. A 12. A 12. Gênesis 39. Genèse 39. Fala comigo, fugir o mal. Le ba kokima mabe. Em uma só palavra é a vida de santidade. Na liloba moko tolobe ezali vie ya sainteté. A mulher de patrão começou a lhe conquistar. Mwasi ya patron abandi kolinga ye. Começou a amar o jovem. Abandi kolinga garçon. E ela entrou, queria se deitar com ele. Ye akoti pe alingaki alala na O ye. miúdo lhe deixou roupa Jeune atikeli e bilamba e fugiu. pe akimi. Fala no teu irmão, o homem que tem palavra profética
fuge au mal. loba la moninga na yo moto aza na parole prophétique akimaka mabe Nous t'en venons nada. na so yoke lokotia Volontairement fugir au mal. loba la moninga na kokima Tudo isso porque nyonso oyo pona você tem uma palavra profética. oyo oza na parole Você prophétique tem profecia da tua vida. oza na Você prophétie na tem vie na yo sonho da tua vida. oza na un songe na vie na yo Quem tem sonho, moto oyo aza na quem tem ndoto profecia, Tu as na profecia. não se comporta como todo mundo. ase comportaka lokola bato nyonso te amen Lamento. na regrete Pessoa com a promessa, moto aza na promesse ainda o sonho não se realizou, ndoto nana ese réalisé te está se comportar negativamente. azoko se comporter négativement O José tem história, tem lições da vida. José aza na bahistoire aza na baleson ya vie Já estou indo para acabar a minha pregação. mpona kosukisa prédication Quem na ngai. tem promessa, moto oyo aza na promesse dos princípios a aplicar moko ya baprincipe oyo okoki koaplike é saber provocar, semear. ezali koyeba koprovoke obe koseme Semear. koseme A profecia de Abraão prophétie ya abraham andou com a promessa 25 anos. atambolaki na prophétie 25 ans Até o dia que os 3 homens apareceram. kino jour ya bato misato bamonanaki Estou no Gênesis 18. naza na genèse 18 O que Abraão fez? abraham asalaki nini Diz a esses convidados. alobi na bainvité oyo Convidados não, até visitantes. abengi bavisitere Diz: alobi aguardam aqui, vou preparar algo para vos dar. bozela nazobongisa eloko mpo napesa bino É provocar. ezali É o princípio. ezali principe Quem tem promessa moto oyo aza na promesse deve semear. esengeli aseme Tem que abrir as mãos. esengeli kofongola A maboko promessa na vida nunca vai se cumprir se você não provocou nada. eza na bapromesse na vie ekokokisama te soki yo provoke eloko Será que eu te posso ouvir amém? amen Deus falou a Rebeca nzambe alobaki na rebeka que tem 2 filhos, ke oza na bana mibale tem 2 nações, oza na de nation mas o menor me oyo aleki será o grande, ou vai dominar o mais velho. akodomine Fala mokolo comigo palavra profética. loba parole prophétique Mas antes que essa palavra se cumpre, me avant ete liloba oyo ekokisama Isaac deveria levar os filhos a aplicar o princípio de semear. ezaki efelaki arealize mpe koaplike na koseme Aplicar o princípio de semear para os seus filhos. koaplike principe ya koseme mpo na bana na ye Diz alobi a Esaú: alobi na esau quero te abençoar, nalingi na pambola quero que yo a promessa se cumpra. nalingi ete Mas promese antes ekokisama que isso me aconteça, avant yango esalema me traz alguma coisa para comer. yelanga eloko mpo na lia Quem tem palavra profética não anda com as mãos agarradas. moto oyo aza na parole prophétique azala maboko flambo te Porque a semente provoca o cumprimento daquilo que Deus te falou. po ete semence eprovokaka accomplissement ya oyo nzambe alobi mpo na Você yo. vai aprender na vida de José yo koyekola na vie ya joseph que José estava a servir ke joseph abandaki koservir até na prisão. kino na kati na Foi boloko trabalhar. akendeki kosala Trabalhou na Amachanda Yababa. Amém. Dos princípios, meu moko Deus. oyo baprincipe E aquele quem que tem palavra profética aqui, lá. da pessoa que tem a palavra Da pessoa que tem palavra ya moto oyo profética aza na parole prophétique deve saber servir. esengeli koyeba Deve koservir ser um trabalhador. esengeli ozala mosali Não é que Deus te falou, você cruza as mãos a dormir. ezali te ke nzambe alobi na yo croise maboko mpe olali Porque Deus me falou, eu vou ser grande. po ete nzambe alobi ete nakozala Eu vou grande ser grande pregador. nakozala grande prédicateur Existe a parte de Deus e a parte do homem. eza na part ya nzambe mpe part ya moto Tem a palavra profética, mas trabalha. oza na parole prophétique me sala Fala o teu irmão, trabalha. lobala moninga na yo Seja sala trabalhador. sala travailleur Muitos jovens estão a dormir. bashene ebele bazolala Estão a pensar as promessas vão se realizar assim. bazokanisa ete bapromese ekose réalize ka boye Estou a falar de quê? De regras. nazolobela nini naolobela Estou a baregle falar de
de princípios. nasolobela baprincipe Estou falando da disciplina. nasolobela discipline Deve ser um trabalhador. esengeli ozala un travailleur Não é cruzar as mãos. eza te kokoise Porque maboko papai daí falou. po papa dali Porque aloba Kazinga diz po kasinga alobaki que nós somos ke milionários. biso toza bamillionnaire Milionário, profecia, sentado no banco, sem nada a fazer, sem vender, sem procurar emprego. Esquece, essa promessa não vai se realizar. millionnaire ovandi na se ozoluka mosala te ozoteka te tika na yo po promese oyo ekosalema te Tens a palavra profética. oza na parole prophétique me yo ezozanga yo baprincipe Por favor, meu micro. Estou pregando alguém esta manhã. eske nazoteya moto na ntongo ya lelo Aleluia, igreja. amen Aleluia. amen Nada que se cumpre sem aplicar os princípios. eloko moko te ekoki kosalema soki yo aplike baprincipe Agora, sikoyo fala comigo. Agora, papá. Terceira letra P, como que é? sikoyo eloba papa troisième lettre pe eza ndenge nini P como que? pe comme nini Problema. Fala comigo problème problema. dobalanga problème O que eu queria dizer? eloko nini nalingaki naloba Quando você aplica princípio, ntango yo oaplike baprincipe os princípios vão te trazer problema na vida. baprincipe ekomemela yo baproblème na vie Fala comigo, princípios traz problemas. lobe elongo na ngai baprincipe ememaka baproblème Não estou ouvindo nada desta manhã. nazoyoka tie na ntongo ya lelo José, tudo estava bom com ele, joseph nyonso ezalaki malamu mpo na ye com seus irmãos. na bandeko na ye ya mibali Só de fato de obedecer ao seu pai, kaka mpo aobeir papa na ye lhe trouxe problema na vida. ememeli ye baproblème na vie Poderia dizer na cova, alingaki oloba na libulu poderia dizer na prisão. alingaki oloba na prison Se eu podia desobedecer ao pai, isso não podia me acontecer. soki natosaki na ngai papa te nde makambo elingaki kosalemela ngai te Fala no teu irmão, princípios cria problemas. loba na moninga na yo ke baprincipe ekreaka baproblème Mas mais esses problemas baproblème oyo são bons problemas. eza baproblème ya malamu Na yo que binote. na ovi Os princípios baprincipe aceleram o cumprimento das promessas. esalaka ete baproblème epota mbangu Ok? amen Os princípios baprincipe te levam rapidamente na possessão da promessa. ekomema yo na lombango na accomplissement ya bapromesse Mas aplicando os princípios, me koaplike baprincipe vai te trazer problema na vida. ekomemela yo baproblème na vie O que levou a José para ser odiado e para ser matado? Ou ameaçado de ser morto? eloko nini ememaki ke bayina joseph epui bamema ye kino na liwa Não, estava ali ameaçado da morte. babande komenanse na liwa Ele foi visitar porque o pai que lhe mandou. ye akendaki kotala po ete papa nde atinda Foi visitar os irmãos. akendaki kotala Quando lhe viram de longe, ntango bamoni ye na mosika disseram: olha o sonhador. balobi tala moloti Sonhador, moloti ndoto vamos lhe matar. tokoboma ye Meu Deus. nzambe na ngai Homem de princípio sempre tem problema. moto ya baprincipe azalaka kaka na baproblème O que levou José na prisão? eloko nini ememaki joseph na prison Porque fugiu o mal. po ete akimaki mabe Muitos inocentes bainocent ebele se encontram na cadeiras. bazali na Cadeiras. baprison Inocentes. innocent Porque são homens de princípio. po baza bato na principe Fugiu o mal, akimi mabe mas lhe trouxe problema. mais ememeli ye problème Mardoqueu negou de adorar, de dobrar o joelho a um homem. mardoché aboyaki koadore aboyaki kogumba mabolongo epai ya moto Lhe trouxe problema. ememelaki baproblème O que trouxe Daniel problema na vida? nini ememelaki daniel problème na vie São princípios. eza baprincipe Estou pregando alguém esta manhã. eske nazoteya moto na ntongo alelo Meka yakandaraba. amen
Hamasheka ndaraba. Amen. Então, queridos irmãos, Balinga mina nkolo. ser cristão, Kozala montimi. amém? Amen. Aplicar o princípio de Deus Kwa appliquer ba principe lá yanza. no teu serviço vai te trazer problema. Kuna na mostana yo komemela ba Na problème. tua família vai te trazer Na problema. famille yo komemela ba Vão te problème. odiar. Bako yina yo. Nós todos estamos a beber, por que ele não bebe? Biso nyonso tomelaka pona nini ya melaka. Nós todos estamos a namorar, por que ele não namora? Biso nyonso tozolinga mibali pona nini ya azolinga te. Porque eu tenho palavra profética. Po ete nga naza na Porque eu tenho promessa. Nga naza na Eu promesse. não sou como vocês. Nga naza lokola bino te. Até bolobi amém te. Même qui n'ont discerné, amen. Fala comigo com problemas. Lobe longola nga problème. Veja aqui, olha aqui, meu irmão. Tala Vou acabar awa. aqui. Nazosukisa awa. Quem está recebendo essa bênção? Nani azoswa lipambo A limoni. minha oração, Prière na ngai. que Deus te faça graça. Nzambe asalela yo ngolu. Para que seja uma mulher, homem de princípios. Pozala mwasi to mobali ya ba principe. Não abandona. Ko abandonne te. Agora, Sikoyo. quando você aplica princípios, Tango yo so ko appliquer ba principe. os problemas vêm, mas são bons Ba problemas. problème e yaka mesa ba problème ya malamu. Esses problemas são escadas que te levam na possessão. Ba problème o eza ba escalier e komema yo na possession. Mama nangaye, nzambe nangaye. Amen. Alguém está ouvindo o que eu estou Est-ce que motaso yoka makamna so? Fala no teu irmão, existem problemas Loba na moninga yo ke sa ba problème. que são bons. O eza ya malamu. São escadas. Eza ba escalier. Oi, 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 oi. Eu disse são escadas. Na lobe eza ba escalier. Os problemas que vai vir. Ba problème Porque ko ya. você obedece a Deus. Oi, eu sou bem Porque você. você busca a Deus. Oi, eu sou Lucas Porque você Santos. obedece a Oi, palavra. eu sou obéir São parole. problemas Eza ba problème. que vão te empurrar Indika yo. para chegar Okoma. na possessão Possession da profecia. e a prophétie. Vender a José. Bateki Joseph. Afinal, estão lhe empurrar no destino. Nzokande baso tindika ye na destinée. Oi, 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 oi. Eu disse venderam José. Na lobi bateki Joseph. Afinal, estão lhe mandar aonde? Nzokande baso tinda ye Para o wapi? cumprimento Pon accomplissement da profecia. e a prophétie. Desde hoje, Kobanda lelo. todos os problemas, Ba problème nyonso. seja problema que te leva na Ezala bênção. ba problème komema na lipamboli. Meu Deus, estou a pregar quem é esta Est-ce que manhã? nazoteya nani na tongwa lelo? Fala comigo, todos os problemas, Lobe longo na nga ba problème seja no nyonso. trabalho, Ata na mosala. vai te levar Komema yo. um outro emprego melhor que o Mosala primeiro. mosusu ezali meilleur que oyo ya liboso. O filho de Deus não tem medo de problemas. Mwana na nzambe abangaka ba problème te. Deixa ele te fofocar, Tika bango batonga porque yo. você obedece a Deus. Oyo so obéir nzambe. Deixa eles te criticar, Tika bango ba porque critiquer você yo. respeita os Oyo princípios. so respecter ba principe. Deixa ele te mandar na prisão, Tika bango batinda ona mas prison. da prisão Mais na prison, você vai tornar o chefe yo deles. kokoma chef na bango. Amen. Fala no teu irmão, os meus problemas são bons problemas. Loba na moninga yo ke ba problème na ngeza ba problème. Ei, não estou ouvindo nada, nem Na fala. so ke lo côté. Há problema que vai te acontecer. Ça ba problème ko salemela yo. Só esse problema vai te Ba empurrar problème ngo ko tindika. para yo que kaka. você torne milionário, Oyo koma millionnaire. para que você torne empresário, Oyo koma para que millionnaire. você... Olha, baixeca tá Amen. Que Deus abençoe o papai lindo. Nzambe apambola papa lindo. Ontem nos falou de mudanças. Lobi alobelaki biso changement. Os tempos e mudanças. Batan ya changement. As coisas vão mudando. Makambo eko change. Querendo ou não. Olinga Você te. deve se preparar Yo senge para ba gerir os problemas. Bona ko gérir ba problème. Olha, baba, fala um termo, o problema não mata ninguém. Loba na muninga na o que É só saber gerir. Ezaka ko ye. Como diz o presidente... Passa, mamãe. Deixa outro lado. Como diz o nosso presidente, Lokola president na é biso só alobi. saber controlar. Ezaka ko ye ba ko Vão contrôler. picando, mas vamos controlar. Toko banda ko appliquer mais que to banda. Não, contrôler. eles vão picar. Bango ba banda ko kokotia. Kosua. Kosua mengala banda ko contrôler kaka. Amen. Fala um teu irmão, controla os problemas. Loba na muninga na o contrôler. Não se mata. Comigo mate. Não se desencoraje. Kozala décourager. É normal, é a
vida. Tudo Tudo vai mudando. O noivo pode mudar. O amigo pode mudar. Camarade pouquinho que changer. São mudanças. E ça va changer. A tua família pode mudar. Os teus irmãos podem mudar. Fala comigo, é a vida. Mas esses problemas estão me empurrando. Na minha promessa está me empurrando para tornar melhor. Ai, 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 ai. Amém. Agora estou a fazer o quê? Sikoyo nazosala nini? Estou a defender o doutoramento. Nazodefendre doctorat. Agora, Sikoyo. me fala, pai, agora a letra Loba na ngai papa sikoyo lettre P mosusu. a quinta letra P. O que que vou fazer? Nakosala nini? Eu disse quinto P como o quê? Nalobaki 5e P lokola nini? Perseverança. Lokola persévérance. Quando você encontra problema, Tango yo kuti na ina problème. pisa na perseverança. Niata na persévérance. Eu não estou ouvindo nada. Nazo ke lokote. Fala no teu irmão. Loba na moninga na Sabe yo. por que meti a perseverança? Oyebi pona nini atie persévérance. Normalmente os problemas te trazem desencorajamento. Normalement ba problème eyaka na découragement. Os problemas vão te trazer para ficar parado. Problème kosenga ete yo osala. Os problemas talvez te fazem recuar atrás. Problème lem se kozongisa yo sima. Olha, essa igreja é demais. A église o Eu que estou aqui há muito tempo. Bana sa banda O pai kala. está me fazendo assim. Papa zo sala nga Está me boye. tratar assim. Azo traiter nga boye. Eu vou abandonar. Ngana kwa Não abandonner. esqueça que Deus te falou. Obosa na teu Não nzamba te loba canse na que Deus yo. te revelou. Obosa na teu nzamba Fala no loba teu na yo. irmão, pisa na Loba perseverança. muninga na yo. Niata na persévérance. Fala com ele, continua. Loba na yo continue. Não recua. Kozonga Não sima. desanime. Kodesanime. Não abandona. Abandone. Fala comigo, estou a avançar. Loba na muninga na zo. Vou orar ainda mais. Na coquete. O noivo me deixou, mas não vou deixar a Deus. A minha mãe me decepcionou, não vou deixar a Deus. Fala comigo, estou a continuar. Vou servir a Deus. A minha mãe morreu, mas eu estou pregando. Avança, yes. Amém. Todo mundo está a me esperar com a cara feia, com a cara de óbito. São problemas, mas eu estou a pisar, estou a avançar. Perseverança. Fala ao teu irmão, avança. Loba na muninga na yo avance. E fala, pisa mais. Loba niatali. Meta a letra P. La lettre P. A perseverança. Persévérance. Está escrito. Komama. Mateus 24, Matthieu 24. verso 13. Verset 13. Aquele que perseverar Tu ako persévérer. até ao fim Tu non asuka. será salvo. E a coisa Será abençoado. A coisa da Quem bem. perseverar Vai a perseverar. até ao fim, Yes. até o fim, A ti na suka. vai ser abençoado. Kopambola ma. Vai ser coroado. Kosala couronné. Começar não é nada, Kobandese lo mas o côté. findar é importante. Suki sa desa motuya. Dança um pouco, vou Bina continuar. mokena ko continue. Levanta, dança um pouco. Ema bina. Me fala, estou continuando. Loba na zo continue. Estou pisando. Soniata. Estou a chorar Na soleila. porque a minha mãe foi. Pô mamãe na gata. Mas abandonaram de pregar, Ko não. abandoner ko côté ya te. Estou a chorar. Na soleila. A minha mãe me deixou. Mamãe na gata. Mas se pregar o evangelho, Côté évangile. não vou deixar. Côté ya te. Fala o tema, casinga pisa Loba mais. kazinga ni atali susu. A perseverança é a solução Esa solution. para desencorajar os problemas. Para ko décourager ba problème. Paulo
Paul et Silas. Paul na Silas. Ils mettent en prison. Batie bango na prison. Mais là, en prison, Ekuna na kati ya prison. commençaient à canter. Babandi ko. Que bon andar com Jesus. Alléluia. Alléluia. Oh, mais ces gente, Mais bato yo. dans la prison, Basa na prison. dans le famage, Baso loué dans lisango. le ramage, Baso sambela fala lisango. o tema pisa. Bala muninga na yo niata. Midesha acabar. Midesha acabar. Tikana silisa. Fala tellement pour que a persévérance. Tuloba la muninga na yo pona nini persévérance. Papa, son, ngongo. Posso pregar? Est-ce que na koki koteya? Fala com teu irmão, eu não vou abandonar aqui. Loba la muninga na yo ngai na ko Não abandonner. vou deixar casinga. Na kotika kazinga te. Custa o que vai me custar. Écoutez ko koute. Me fofocar ou não. Batonga nga ou bien. Eu não vou deixar. Na kotika te. Jesus. Amen. In Jesus' name. Amen. Veja o poder da perseverança. Dans la puissance il y a persévérance. Jacob Jacob gostou da Raquel. alingaki Rachel. Estamos juntos? Amen. Amou Raquel. Alingaki Rachel. E o pai da Raquel, Pe papa ya que Rachel. era o tio de Jacó, Oyo azalaki noko ya Rachel. lhe pediu como lambamento 7 anos de trabalho. Asengi ye lokola doti 7 ans ya travail. E o senhor foi trabalhar. Pe moto akende kosala, mesi akende kosala. Estava trabalhando 7 anos. Abande kosala 7 Eu ans. quero ensinar os jovens. Nalingi na enseigner ba jeune. Não é que você, porque prometeu alguém para casar, começa a se deitar com ela. Não é assim. Ezate ke lokola o promete ke okobana esi mobandi kolala na ye. Te, Não eza assim. boye te. Eza boye te. Espera ele trabalhar. Sela ye asala. Espera ele para vir pagar o lambamento. Sela ye akofuta doti. Fala ao teu irmão, espera. Lobala muninga na yo sela. Jacob não foi se deitar com a Raquel Jacob kende kolala na Rachel. até que cumpriu os deveres. Kino akokisaki nyonso Os deveres. ba devoir. Yo me cabra kaka ufele. Kaka Kaka promessa bamba sio fungoli nyonso. Você quando tiver a sua promessa abre tudo. E ele está Abre. fazendo aí o peixe, tem que guardar peixe. Fala o teu irmão tens que guardar. Bomba yango. O peixe. Peixe na yo, mbisi na yo bomba. Vai não ter uma peixe, não se entrega o Loba peixe. mbisi bapesa kango na boyete na PTT. Se valoriza, mana. Mi pesa valeur yaya. A
tua mãe, o teu pai deve ser valorizados. papa na yo bien mama na esengeli bazala O teu valorisé. pastor que está te pregar deve ser valorizado. Pasteur na yo azoteya yo esengeli azala valorisé. Esse homem que está te finafinar me pagou o quê? Me trouxe o quê? O que é que deu na família? É o dono do... Moto Não tô oyo azoka entendendo. perder yo apesi nini na ganye nini na famille bazwi nini. Até saldo nano na zuite. Nem Até saldo mwa nano mutuka. consegui. Pelo menos um carro Guarda você. vez. Bomba yango. Posso avançar, Kela? Esse que avancer Já está na hora. é recoqui. Deixa-me acabar. Tikanga na sukisa. Dona Marilena está morrendo de rir porque... Tá doce? Esqueza sukali. Veja, Tala. o mundo, a vida não é justa, papai. Mokili. Vi eza juste te. O senhor se aguentou 7 anos. Monsieur akoki 7 ans. Aumeli ami bateli A 7 se ans. porter, Asipote. aguentou, Amen. se popou. Ami bombi. Pegou o sexo, meteu na mala. Pium. Azwi sexe na ye akotisi yango na Estava mali a trabalhar 7 anos. avalai kosala 7 ans. Com toda a paciência. Na Com paciência todo o nyonso. sacrifício. Na sacrifício Oh, nyonso. meu Deus. Ah, Como Nzambe que as na ngai. meninas de hoje não, são muito baratas? Ndenge nini basi ya mikolo baza na bango moins cher. Durante esse tempo, Dirata o nyonso. Raquel não foi lá lhe visitar à noite na casa de Jacó. Rachel akendaki kovisite te na butu na ndako ya Jacob. Você acabou que pelequeço como que beta batura. Eza na islam. Est-ce que na kindi yo kende ba visite? Será que Na eu sou levantado para ir molini, na na visita butu, de na noite bandako ya lokuta. nas casas de mentiras? Olongwe na ndako na bino. Você Ozwi saiu da pasoli tua otie. casa. Você Ozote vai o visite viajar, proposant. Mabelo otiki libanda. Você deixa Esse de não é o fome. princípio cristão. Oh, esse é o princípio ya bakretien te. Ou depois me violaram, não te violaram. Oh, si mao baviole na bango yo te. Yo moko Você próprio mikabi. que se violou. Yo moko mi viole. Mikabi mbeka. Arlindo, posso continuar? Nos dias vindouros, Mikolezo ya. todos noivos, Bafiancé nyonso. quando você quer conversar com a noiva ou noivo na minha casa, não é na tua casa. Tango bolingi bosola na fiancé na yo na ndaku na ngai. Na Tem ndaku que na marcar encontro na minha casa. esengeli bosala rencontre na bino na ndako na ngai. Não tem direito de ir na casa do moço à noite. Droit ya koke na ndako ya garçon te na butu. Que brincadeira é essa? Maseki nini oyo? A Maria era noivo de José. Maria azalaki fiancé a José. A Bíblia diz que não lhe tocou Bible ebete asimbaki ete atushaki ye te. antes do casamento. Avant mariage. É por isso quando o moço viu que a mulher estava grávida, admirou. Eu não te tocou. Você é infiel, menina. Yango tango jeune amoni ete mwasi azalaki na nsemi. Alobi ete ngai nasimbi yo te. Natushe yo te. C'est que yo c'est infidèle. Anda me enganar. Okosaka Assim ngai. anda namorar lá. E eu aqui estou me aguentando porque o meu pastor me ensinou. Não se toca mulher antes do casamento. Agora, como que você está grávida? Yo kenda kosala manzoli nzonzi epai mususu entre tanga na soko mibomba. Po pasteur na ngai alobaki na ngai na mibomba. Yo ozokende sikoyo. É dali. Eza na wana. Ele estava se preparando para se separar. Para abandonar a moça. Kobongisama po ba se séparer a abandonner vie. O anjo lhe apareceu e disse: essa gravidez é do Espírito Santo.
ange apparaître alobi ete zemi oyo eza ya molimo mosantu É uma lição para os rapazes e as meninas. eza leso mpo na bagene ya basi na ya mibali. Noivado não vos permite de fazer qualquer besteira. fiançai ezotinda te bosala buzoba nyonso bolingi Estou a passar. nazoleka. Fala comigo, perseverança. loba na ngai persévérance. O jovem trabalhou quantos anos? gene asali bambula bono 7 anos. 7 ans. O casamento chegou. Casinga, mariage abençoa. ekomi kasinga ya kopambola. Oh, libala, libala. ewutaki na nzambe Oh, libala ya boya. esengo na likolo. Oh, libala, libala. ewutaki na nzambe. E sabe, o moço estava se preparando. saki azosala baentraînement A lua de mel. wana azosala nuit norte Agora o pastor vai me dar autorização. wana paster akopesa A minha autorisation família, famille na A ngai família da moça. famille ya mwasi Assim os beijos vão ser à sikoyo vontade. babise ekozala nango vraiment l'aise. Naquela noite, na butu wana lidera uma outra mulher. bapesi ye mwasi mosusu. A vida é assim. vi eza boye Fala comigo, o problema aconteceu. loba problème esalemi. José e Jacob jacob acordou de manhã, diz ao tio: alamuki na ntongo atali como é que você me mentiu? ndenge nini okosi ngai Eu não kinoko trabalhei para Leia. ngai nasalaki mpo na leya te Como é que você me deu uma outra pessoa? ndenge nini opesi nga motu mosusu. O tio lhe disse: tá bom. noka alobi bon malamu Como você mesmo como que diz? É amore, como você amoroso amoroso. amoureux Você ama a Raquel. lokola yo olingaka rachel Aumenta mais 7 anos. bakisa lisusu sete Fala comigo, perseverança. lobi elongo na nga O persévérance. problema aconteceu, problème esalami mas não abandone. me abako abandone te. Fala comigo, até vou possuir a Raquel. loba kino na koposede rachel. Não estou aqui. Fala comigo, até vou possuir. loba kino na koposede rachel. Aconteceu problema sim, problème esalami oui mas Mais- não vou deixar. Fala um termo, não vou nakotika deixar. te loba na moninga nao nakotika Estou pregando aqui esta manhã. nazoteya muti na ntongo Fala comigo, não vou deixar, pai. loba nakotika te Até baba que entrar no céu. kino na koko Eu não vou abandonar. abandone te Até que kino Raquel vai entrar na minha vida. rachel akokota na vi na ngai. Era necessário perseverança. ezalaki nécessaire persévérance. Agora quero acabar. sikoyo na suka Mano, espera. Na vida, na fi estou falando de bons problemas. nazolobela baproblème ya malamu. A Leia é um bom problema. leya aza problème ya malamu. Na vida, na fi antes de receber. avant ya kozwa rachel Papa, change o microfone. Troca já. Fala no teu irmão. Antes de possuir Raquel, loba na moninga avant ya kozwa rachel às vezes tem que aceitar Leia. ntango mosusu esengeli na yo ondima leya. Fala comigo, Leia é problema. lobe elongo na nga leya aza problème Mas é um bom problema. mais aza problème ya malamu. Me pergunta, Kazinga, me explica o que eu quero falar. loba na ngai kazinga explike nga olingo oloba nini. A Leia leya não foi amada. balingaki ye te Mas, mais na vida de Jacó, na vi ya jacob a Leia lhe deu filhos que a Raquel não conseguiu lhe dar. leya abotelaki ye bana oyo rachel akokaki kopesa ye te. Fala no teu irmão, Deus vai te dar Raquel, mas aceita primeiro Leia. loba na moninga na yo ke nzambe akopesa yo rachel me ndima liboso leya. Quem está comigo, lhe fala, ani amém. aza elongo na ngai lobe na ye Seja que você não ama a África, ata yo olingaka afriki te mas Deus te disse, fica ainda aqui. me nzambe alobi na yo ozala na O teu sonho é a França. O teu sonho é os Estados Unidos. ndoto na Mas Deus diz, aceita Leia. nzambe alobi ete Leia pode ser Angola. gola
oswakabara kiala eske nakosukisa quem foi abençoado nani apambolami oi fala o teu irmão aceita leia loba na moninga na yo ndima leya aceita Angola ndima ngola por quê mpo na nini se aqui em África soki awa na afrique Deus não colocou bases da fé da tua vida na Europa você vai se desviar awa na afrique nzambe atie basi ya kondima te kati na yo ntango okokoma na Europe okose devie. Amém. A espiritualidade está na África. Spiritualité eza na Afrique. O ensinamento, a vida cristã está na África. Enseignement vie chrétienne eza na Afrique. Se você não foi, como que diz, enraciné, Si vo... enraizado, Amen. Soko ozalaki racine te é difícil eza pasi na Europa continuar de ser cristão. na Europe okontinue kozala chrétien. O tio lhe diz, Noko alobi não é de nosso costume de te dar primeiro leia antes da mais velha. eza coutume na biso te Raquel. napesa ye Rachel avant ya mokolo oyo Fala azali. comigo, não é costume Loba na ngai eza coutume te de Deus ya nzambe de te dar a bênção sem leia. ya kopesa yo lipamboli sans leya. Não é costume, Eza coutume te porque leia po ete leya é a base de tribo de Israel. aza basi ya tribu ya Israel. É da leia que saiu Levi, Na leya ima que hoje temos levitas, oyo lelo toza na de balevi onde sair sacerdotes. esika babime basacerdote. Aleluia. Amém. É da leia Eza na leya que sair Juda, epai juda abima aonde que Cristo nasceu. esika oyo kristo É o abotami. filho que leia deu a Jacó. eza mwana oyo leya apesaki epai ya jacob. Fala comigo, leia é um bom problema. lobe longo aza problème ya malamu Tá me dá bases, azopesanga tá me baba colocar fundamentos azotianga bafondement que vai me levar oyo ekomema ngai para Raquel chegar. mpo rachel aya. Amen. Há coisas que Deus permite na tua vida. eza na makambo nzambe apermetaka na vi na yo Talvez estão ainda te preparar. ntango mosusu bazoprepare yo nanu Não fica apressado, kozala presse te não fica desanimado. kozala mpe desanime te. Deixa Deus trabalhar na tua vida. tika nzambe asala na vi na yo. Não existe possessão da promessa sem esses 3 pés intermediários. possession ya promesse ezalaka te soki 3 mpe oyo intermédiaire eza te. De tudo que aconteceu com José, ya nyonso esalemaki na joseph a promessa de Deus se realizou. promesse ya nzambe eserealizaki. Viu os seus irmãos as prostrar. amoni bandeko na ye kongumbama. Seu pai e a sua mãe se prostrar. amoni papa na ye na mama na ye kongumbama. José se lembrou dos sonhos. joseph aserepelaki na ndoto. Deus não minta. nzambe akosaka te. O tempo pode passar, ta ekoki koleka a promessa vai se me realizar. promesse ekoserealize. Os homens podem se levantar bato bakoki a me kotelema criar problema, kokreele nga baproblème porque eu aplico mpo princípios. nga nazokoaplike baprincipe. Deus da Bíblia não minta. nzambe ya biblia akosaka te. Deus da Bíblia é Deus verdadeiro. nzambe ya biblia aza nzambe oyo azali verité. Acredita, minha irmã, ndima ndeko na nga que mwasi ninguém te minta, você vai casar. ke moto akosa yo te yo kobala. Não se deixa barato. komitika na moins cher te. Não seja como que disse os outros. Hã? Hã? Batoba me pensa, como que chama? não se entrega. Hã? Oferecidos, oferecida. E agora quando eu provoquei para me bale, o moni ser fermo. Não vai me dar saldo, e a nini. Na que nini. Você Você vai ver quer o ligar irmão. Ei, não pode me pagar nada. O que eu vendi? Ganhei o Junto quê? e amabe. Você tem as coragens mais E astúcias agora andava bato na cima. de começar a seguir as pessoas por detrás. Paga só transporte, oferecida. Somberangaka, futelangaka transport. Ozoko-mikaba. Até muito alobi na zana ngote, eu penso até 5. Mesmo que o disser que não tem, dê-me pelo menos Você tem só boa de 500. coragem, hein? Osa na coragem, beleza? De começar a mandar mensagem à noite. Yakoba na kotinda ba message na butu. Como é que estás? Na ebição nas malade.
Santé na yo ndenge nini? Eu te disse que estou doente? Naza malade, botou Eu te disse que estou doente? Para você me perguntar, ndenge nini? Telema tosambe. Levante e vamos orar. Glória, glória. Glória, glória. Aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia. Levanta as mãos, diga a Deus obrigado. Tombola na boca, louvando ensemble, merci. Afinal, existe 5 letras P Donc, à des ans, 5 lettres P. da vida cristã E a vie chrétienne. que eu não sabia. On garaye bakite. Oia labacanda resoria. Começa a adorar. Banda kwa adoré. Diga a Deus obrigado. Louvando ensemble, merci. Você prometeu. Yo promets aqui. Vou possuir. Pena só posséder. Vou possuir a Não promessa. só posséder a promesse. Oremos, aleluia. Glória. Levanta as mãos, começa a dizer a Deus. Igreja se prepara. Ô Pai, continua Noivo vai a ver. realizar o seu sonho. Muitos anjos poderosos vão descendo do além. E chegando o momento, eu vou subir no céu de luz. Vem cedo, vem Jesus. Oh, 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 oh. Começa a orar. Bandako sambela. Diga a Deus, nunca vou abandonar. Lobala ensemble jamais na kwa. Nunca vou desistir. Oski dakotika te. Seja que os problemas aconteçam. Ataba problema esalemi. Porque eu temo a você. Poetengana baka. Porque eu busco a você. Tongana luka kayo. Diga a Deus, não vou abandonar. Lobala ensemble na kwa abandonner De te. te servir. E a ko servir De yo. te E a adorar. ko adorer yo. De participar na E igreja. a ko participer na Começa igreja. a orar, aleluia. Bandako sambela. Nada que vai me desencorajar. Eloko te ko décourager ngai. Vem cedo, vem Jesus. Começa a destruir todos os obstáculos. Bandako détruire ma obstacle nyonso. Todos os desencorajamentos. Ma découragement nyonso. Algo está acontecendo aqui. Ai,
igreja se prepara, pois o noivo aí vem. Muitos anjos poderosos vão descendo do além. É chegado o momento, eu vou subir no céu de luz, vencendo em Jesus. Glorifica o Cordeiro, pois em Ele presente estás. Muitos anjos poderosos vão descendo do além. Recheado o momento, eu vou subir ao céu de luz, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia, Aleluia, glória, glória, aleluia, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo em Jesus. Yes. Levanta as suas mãos. Tombola maboko na yo. Pai, esta manhã